Fala, meu confrade. Ô, confrade, nesse episódio de hoje, a gente vai gravar sobre a questão desse mercado financeiro aí. Ô, confrade, o que você acha desse sistema vicioso que tem da Bolsa de Valores aí, nesse sobe e desce aí com notícias, com troca de presidente, que a gente vê que a cada tempos em tempos você tem esse sobe e desce baseado em notícias, ou sobe e desce baseados em troca de governo, de direita, esquerda, esse mesmo papo de sempre. O que você acha disso aí, confrade? A estratégia dos grandes financistas da oligarquia do dividir para conquistar é justamente isso. Não é? Para você ter aquele que derruba a ação e aquele que sobe a ação. Não é? Você tem um candidato onde você coloca o mercado com um extremo pessimismo e você tem um outro candidato que você coloca ele com extremo otimismo. Não é? Igual, vou dar um exemplo aqui do Brasil dos últimos tempos, que a gente já conversou em privado. Quando a Dilma concorreu à eleição de 2014, foi uma eleição muito acirrada. O Aécio, como mau perdedor, no dia seguinte às eleições ficou falando que foi fraudada, que a Dilma maquiou tudo para poder concorrer às eleições, e no dia seguinte já estava pedindo impeachment. Ou seja, instaurando uma crise política no país e no governo dela. Que é tudo que alguns investidores querem, né, confrade? Que os investidores querem. O pessoal pensa, não, está Investidor, afastando o coitado do mas investidor. investidor especulativo, confrade. Não, a gente está falando de investimento especulativo, até porque investimento real não tem no Brasil já há um bom tempo. É verdade. Né? Então, o investidor especulativo, né, vamos chamar aqui de especulador, o especulador ele acha isso bom. Por exemplo, eu sempre falo aqui nos vídeos, uma ação da Petrobras chegou a custar $1. Uma ação da Vale chegou a custar 9, 10 reais naquela época, ou até menos, não me lembro muito bem, mas essa era a faixa. E hoje, em 2021, a gente chegou a bater, por exemplo, uma ação da Vale a 100 reais. Né? A ação da Petrobras passou dos 30. Ou seja, o mercado praticamente de 2 em 2 anos tem alguma crise interna para derrubar. Não é? E quando cai, os especuladores entram comprado, não é? E depois logo se acalma o mercado, eles convertem seus ganhos aí 200, 300% em investimento sólido, porque uma ação da Petrobras ela é sólida, ela não é, por exemplo, um investimento de risco como criptomoeda, que não é sólido, não é? E é muito mais fácil você mexer com o valor daquilo. Né? Então o que acontece, confrade? Em 2016, a gente teve o impeachment da Dilma e aconteceu isso. 2017 é o quê? Aquele discurso do quê? De recuperação econômica, ano das reformas, retomada do emprego com o Temer. Não é? O Temer falando, não fale em crise, fale em trabalho. Algo nesse sentido. Era a ponte para o futuro, né? É a ponte para o futuro. Aí, em 2018, o que acontece? Teve mais queda da bolsa. É que esses acontecimentos, é difícil o trabalhador que acorda às 6 da manhã e volta às 7 da noite para casa ficar lembrando. Ele não lembra porque ele está focado em outras coisas, problemas de casa, problema do trabalho, carro que quebra, enfim, os problemas pessoais. Mas em 2018 a gente também teve uma queda brutal da bolsa, que foi, por exemplo, a crise dos caminhoneiros. Né? Aquela crise dos caminhoneiros desvalorizou brutalmente as ações. Né? 2018 também, acho que foi 2018, a gente teve a questão do Pedro Parente, logo após a greve dos caminhoneiros, pedindo demissão da Petrobras, o que fez com que as ações da Petrobras caíssem muito naquele dia. Porque ele não queria fazer... E logo se recuperou. A questão do preço dos combustíveis, né? Acompanhar o preço do mercado. Aí, o que acontece? Lá para o fim de 2018, a gente tinha também a questão das eleições. Não é? Aí vem 2019 com aquela questão do mercado falando que o Bolsonaro iria derrubar o dólar para 3,50, que é uma grande mentira. Né? Acho que era do Credit Suisse, que falou que o dólar ia cair para 3,50 e não caiu. É os analistas, né? Os analistas do sistema que falam tudo ao contrário. Né? Eles são malandros. Aí quem se informa por eles acaba perdendo dinheiro. Né? O engraçado é que o banco está sempre lucrando com as suas análises. Mas as análises divulgadas para a pessoa física é sempre furada. Aí o que acontece? Não, o Bolsonaro vai fazer a reforma da Previdência, vai retomar o emprego, o Guedes é o gênio da economia. Vai privatizar tudo, vai o Estado é um peso. O Estado é um peso.
ou seja, o Sassamo Tema Paulo Guedes ia resolver todos os problemas junto com o Bolsonaro, né? Beleza, a Bolsa de fato subiu muito em 2019 e no começo de 2020 até a pandemia. Quando começa a pandemia, a gente tem lockdown, né? Fecha tudo no mundo inteiro, inclusive no Brasil, e aí começa a ter vários circuit breaker na Bolsa, que é o que é a interrupção no balcão da Ibovespa. Que a queda está muito grande. Porque a queda está muito grande, então vai lá e interrompe para não se agravar uma crise, não é? E aí o que acontece? Uma ação da Petrobras, por exemplo, foi para R$11. Não é? Só que ainda durante a pandemia, até porque estamos em pandemia, estou gravando este vídeo dia 22 de janeiro de 2021. Estamos em pandemia, mas... Onde o Dória decretou no estado de São Paulo fase vermelha nos finais de semana. E na própria pandemia a ação sai, ou seja, a ação caiu por causa da pandemia, caiu para R$11. E na própria pandemia a ação volta para 30. Mas por que, confrade? Porque é uma impressão de dinheiro, confrade. É aquela impressão de dinheiro que a gente falou, que o governo imprime, o governo brasileiro imprimiu mais de 1 trilhão e 200 bilhões. O Fed americano é mais de 2 trilhões. O Banco Central Europeu é mais de 1 trilhão. Esse dinheiro vai para o mercado financeiro, não tem jeito, para dar liquidez. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: derrubam a ação, o preço da ação por causa da pandemia. Depois, e durante a própria pandemia triplica o valor. Ou seja, o cara que comprou a 11 e vendeu a 30, chegou a 31, o cara triplicou. O cara que colocou lá 100 mil, o cara tem 300 mil. Não é? E esse ano, provavelmente, pelo que eu posso analisar desse ano, vai ser um ano instável pelo Brasil, pelo que está acontecendo. Confrade, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que assim, o sistema financeiro, ele articula no sentido assim de que, vamos supor, a gente sabe que uma eleição presidencial, ela mexe muito com o mercado financeiro, com esse mercado especulativo. Você acha que às vezes o mercado especulativo, essas grandes empresas, esses grandes lobbies, eles acabam articulando para jogar sempre um candidato de direita e esquerda, que tem algumas oposições políticas e econômicas diferentes, para ganhar grana no mercado? Sim, por exemplo, no mundo ocidental hoje você não tem mais uma esquerda que vai fazer de fato um governo de esquerda trabalhista por meios eleitoreiros da democracia liberal. Isso daí pode esquecer. Mesmo que suba ao poder em 2022 aqui no Brasil algum candidato de esquerda, ele está dentro do sistema. O que ele pode fazer é se preocupar um pouco com a desigualdade, fazer um outro programa social. Mas ele não vai mexer com o mercado financeiro, ele não vai... dificilmente ele vai mexer nisso da tributação de lucros e dividendos, dificilmente ele vai mexer com o latifúndio do agronegócio, ele não vai mexer. Porque se ele mexer, ele sabe que o risco é de 95%, quase 100% dele cair. Então ele não quer fazer isso. Né? E o próprio Bolsonaro, com o apoio do mercado financeiro, das igrejas evangélicas, do exército brasileiro, o exército que eu digo são as Forças Armadas no geral, está correndo o risco de cair. O PT, por exemplo, e junto com lideranças de direita, que apoiaram a eleição do Bolsonaro no segundo turno, como por exemplo o MBL, não é? Vão fazer carreatas em conjunto pedindo o impeachment do senhor Jair Bolsonaro. Não é? O mercado já está se movimentando aí, porque o Baleia Rossi pode ganhar a presidência da Câmara e a chance de impeachment acaba sendo maior com o Baleia Rossi. E no Senado, compadre? E no Senado, o candidato da presidência do Senado, se eu não me engano, Pacheco, sobrenome Pacheco, esse camarada aí, ele é apoiado pelo PT e pelo pessoal do Bolsonaro. Mas como é que pode? Não é? Dos dois lá, é a tesoura, confrade. Aí ele fala que é independente, tem apoio dos dois. Mas é a tesoura, confrade, corta pros dois lados. Então, o Centrão é quem sempre governou o Brasil. E eu acho que ainda bem, numa certa parte, porque se tivéssemos na mão completamente de bolsonaristas como Alan dos Santos, Sarah Winter, Olavo de Carvalho, Carluxo, imagina o Eduardo Bolsonaro na presidência da Câmara, como esse país não ia estar. Flávio Bolsonaro na presidência do Senado. Meu pai do céu, né? Carluxo no Ministério de Comunicações. Meu pai do céu, né? Esse país aqui já estaria destruído. Então, confrades, esse ano aqui, o que eu penso para esse ano aqui, voltando a falar do mercado, né? Eu acredito que vai ter
pelo menos uma ou duas quedas bruscas da bolsa. Até porque o Biden ganhou lá, vai sofrer aquele que a gente fala, o soft power. Exatamente, confrade, bem lembrado disso daí. A gente tem já indícios de greve dos caminhoneiros para este ano. Ô, confrade, você citou os caminhoneiros aí. É o seguinte, é bom a gente lembrar o seguinte, que quando o Temer teve essa greve no governo do Temer, grande parte, não vou dizer 100%, mas mais de 90% dos caminhoneiros, eles defendiam o quê? Ah, regime militar, e eles viam no Bolsonaro uma figura dessa, né? Um cara que serviu ao exército, um cara que poderia subir ao poder. Ele dizia que nomearia vários ministros ali do exército para ocupar o cargo. Só que a gente viu que na verdade ele nomeou alguns ministros realmente que eram do exército. Ele era um cara do exército, mas o sistema continua o mesmo. Por quê? Porque quem manda é o sistema financeiro, não adianta, confrade. Assim, do exército, o Bolsonaro pegou essa ideia de que ele foi do exército para levantar a bandeira, não é? Como muita gente faz em outras categorias, até porque ele saiu na casa dos 33 anos do exército, saiu expulso de lá praticamente por soltar bombas nos quartéis. O senhor Bolsonaro, ele era chamado de bunda suja, acho que pelo próprio Geisel, que foi do regime militar, por ser um mau militar, mas ele pegou essa história aí de reivindicar, né, porque ele era uma espécie de sindicalista do exército, reivindicava maiores salários e etc. Né? E aí ele pegou essa bandeira para ele se tornar vereador, depois se tornou deputado federal e hoje está na presidência da República. Então, é um cara que foi muito mais político do que participou do exército. Camarada que saia, se eu não me engano, aos 33 anos do exército e depois vira vereador, é deputado federal por 28 anos e vira presidente, ele é político, ele não é militar. Né? Só doido, né, que sofreu um adestramento terrível ao se comparar, por exemplo, com o MK Ultra. O cara passa o dia inteiro assistindo Pingo nos Is, tanto que na live do Bolsonaro ontem que eu assisti, ele toma na caneca dos Pingos nos Is. É engraçado, né? Ele critica toda a mídia, mas ele tem uma caneca dos Pingos nos Is. A única mídia que vou falar bem dele. E olha como é um jornalismo nojento, né? A Jovem Pan, ao noticiar que o Lula teve coronavírus em Cuba, a legenda do vídeo é assim: ex-presidiário Lula teve Covid-19. É engraçado. Né? Aí depois esse pessoal vai ficar bravo com William Bonner, com Renata Vasconcelos, que é um jornalismo que não presta, mas é muito melhor que um jornalismo como o da Jovem Pan, por exemplo. Disso daí não há dúvidas. A isenção é muito maior. Então, confrades, o Bolsonaro ele foi muito mais político do que militar. Confrade, né? mas... E ele abraçou essa história de liberalismo porque para ele ter um apoio maior, porque os candidatos inicialmente do mercado eram o Meirelles, eram o Alckmin, né? Só que o que acontece? Aquele rapaz lá acho que era do Sul, o Amoedo. Mas o Amoedo, ele muito fraco, né? É fraco, mas ele... Mas, o confrade... Aí sobrou pro mercado o quê? O Bolsonaro. O chucro, que não entende nada de que não sabe o que é tripé econômico, vai lembrar que ele não soube responder a Mariana Godoy sobre o que era tripé econômico, aí ele chamou quem? Paulo Guedes, que vai lembrar que o Paulo Guedes era economista do então Luciano Huck, que hoje ele critica e os bolsonaristas criticam. Ele era esquema do Luciano Huck, né? Ele era economista, né, do Luciano Huck, porque o Luciano Huck pretendia ser político, e conversava com Paulo Guedes sobre o que é melhor para o Brasil. Ou seja, ainda bem que o Luciano Huck não ganhou, porque seria uma espécie de Bolsonaro na questão econômica, porque a questão econômica que conta para o pobre, não é? Ou o Bolsonaro mudou alguma coisa em relação aos homossexuais? Não mudou nada, continua só o discurso. Mas é o seguinte, ó, quem pega o discurso do Bolsonaro em 2015, 2016, ali, 2017, que ele ia nos programas ali falar... Ele tinha um discurso totalmente diferente. Quando ele realmente se candidatou a presidente, ele mudou o discurso dele. Por quê? Porque o mercado escolheu ele para ser eleito. Então, quando o mercado escolheu ele para ser eleito, ele teve que mudar a postura dele. Teve que mudar uma postura mais o quê? Mais neoliberal. Quer dizer, privatizar aquilo que ele... das estatais. Porque até então ele não tinha esse discurso de privatização. Se pegar os discursos dele da década de 90... Ele falava que o Fernando Henrique Cardoso
deveria ser fuzilado por conta das privatizações e etc, né? E agora ele articula para privatizar várias empresas do Brasil. E aí, como é que fica? Para agradar quem? O mercado financeiro, confrade. Sim, é o mercado financeiro. Só que o mercado financeiro ele não gera emprego, ele só gera especulação. E o mercado financeiro elege quem ele quer. Porque, um exemplo, se em 2022 o mercado financeiro vê que as propostas do Bolsonaro não foi suficiente para agradar o mercado financeiro tira ele e põe outro, confrade. E assim, se eu fosse do mercado financeiro, fosse um milionário ou bilionário do mercado financeiro, com um escritório na Faria Lima, o que eu faria? Eu não iria apoiar o Bolsonaro. Eu não quero um homem completamente burro, chucro, que vai falar besteira na ONU, que aumenta o índice de pobreza no país, porque isso daí tudo é ruim para mim, que sou um grande investidor. Ao contrário, eu quero um cara polido, um cara que saiba falar, um cara que trate o presidente do outro país com cordialidade. Eu não quero um presidente que fica se metendo em eleições de outros países, não é? Um cara que não está nem aí para a questão ambiental. Porque isso daí prejudica os grandes investidores e daqui a pouco, com o Biden presidente, qual foi a primeira medida que o Biden tomou ao virar presidente dos Estados Unidos? Voltar para o Acordo de Paris. Ao ele fazer isso daí, ele sinaliza que ele vai ter uma agenda meio ambiente, voltada para o meio ambiente também. O Macron, que ele falou esse mês ainda, ele falou o seguinte, que comprar soja brasileira é financiar o desmatamento da Amazônia. E se pegar Angela Merkel, pegar alguns outros sociais-democratas europeus, eles vão na mesma linha. Então, quer dizer, eu sou um grande investidor. Eu vou ficar apoiando um cara que só fala pegar besteira. Teu capital e vai tirar daqui. Eu vou tirar o meu capital e vou colocar em outro lugar. Eu não sou louco. E outra, a hora que o Bolsonaro começar a ficar bambi, ele já está fraco. Não é? Porque as pessoas que acham o governo bom ou ótimo já caíram. Caíram ainda mais com o fim do auxílio emergencial. Só para concluir, confrade. E aí, a hora que vier o soft power, a questão do soft power vai envolver também o agronegócio. Porque vão falar, não vamos comprar produto brasileiro. Ou então vamos tarifar o produto brasileiro. Por quê? Porque continua o desmatamento. Aí o agronegócio, o mercado financeiro vai falar, não, vamos descartar esse cara aí. Tirar o dinheiro daqui. Então, mas eu digo o seguinte, confrade. Ainda uma classe que apoia bastante o Bolsonaro é os caminhoneiros. Sim. Só que eu não sei qual que é o limite que eles vão conseguir, até quando. O Bolsonaro acho que zerou, né? O IPI aí sobre o pneu, né? Pra poder. Pra fazer um agrado pros caras. Porque ele zerou o imposto de importação do pneu. Do pneu de caminhão, né? Porque vergonha. Ele já sabe que vai ter greve. Mas isso é uma vergonha, um país que nem esse não produzir um pneu. Pois é. Pro caminhão. Então, assim, o Bolsonaro, ele pode até convencer, né, os caminhoneiros, já que a boa parte dos caminhoneiros não tem um conhecimento político e econômico muito grande, de que é tudo culpa dos governadores, que o pedágio é culpa do governador, que o combustível é culpa do governador, e que ele é o presidente e está de mãos atadas por conta do STF, não sei o quê. Peraí. Uma hora esse pessoal vai se abusar. Porque esse pessoal tem mãe que vai no mercado e compra carne e tá caro. Não é? O Paulo Guedes falou que no começo do mandato que ele falou que ia fazer com a questão da energia. Não é? É verdade, hein? O Paulo Guedes falou o seguinte no começo do mandato dele. Estamos dando um choque de energia barata no Brasil. O que aconteceu no final do ano? Voltamos para a bandeira vermelha e hoje o botijão de gás em São Paulo está R$90 e em Mato Grosso está mais de 100. E o cara voltou a cozinhar a lenha, o pobre. O pobre voltou a cozinhar a lenha. E cadê esse choque de energia barata do Paulo Guedes? Então, esse motorista de caminhão, ele é caminhoneiro, mas ele também é consumidor. Não é? Ele vai no mercado e vê que as coisas estão todas caras. Subindo. Não é? E o salário dele não está acompanhando o poder de compra de tudo que ele comprava antes. Porque é o seguinte, confrade, a lei, é que a gente fala, a lei, ela estabelece no mínimo assim, vamos supor, a inflação tá, o juro do Brasil tá baixo, a inflação tá baixa. Só que ele garante no mínimo um reajuste de 10 a 15% do pedágio, do plano de saúde. Então o cara que é aposentado hoje, ele sente o capital dele sendo tragado, porque ele não consegue ter poder de compra. Aí um exemplo quando eu falo em outros vídeos que o governo Bolsonaro é parecido com o FHC, o Bolsonaro agora vai conseguir duas plataformas da Petrobras em outro país, confrade. Um país igual ao Brasil,
miserável, o povo passando fome aqui, um monte de gente desempregada, onde a gente tem os maiores Ubers capacitados do mundo, onde você tem engenheiro, psicólogo, dentista, professor e tantas outras profissões dirigindo Uber. O cara vai pegar duas plataformas da Petrobras e construir outro país. Como é que pode isso, confrade? É sem cabimento nenhum e é reflexo das políticas. Das políticas, mas isso daí não era novidade para ninguém. O cara que votou no Bolsonaro e fala que ele mudou o discurso depois que foi eleito é mentira. Ele já falava. Fala com o Paulo Guedes, que é meu posto Ipiranga. O posto Ipiranga dele sempre falou que vai privatizar, desinchar o Estado, transferir para a iniciativa privada as obras e etc, etc, etc. Todo aquele jargão liberal, fazer reformas. E todo mundo sabe, que estudou um pouco ou sentiu na pele, que isso daí é péssimo para quem é trabalhador. Você vê a tua renda cair, teus direitos trabalhistas cada vez mais degradados e você agradando cada vez mais que o mercado financeiro. É aquilo que a gente fala, o mercado financeiro cada vez mais drena dinheiro do nosso país e a gente que é o trabalhador da economia real, que produz algo, não consegue sobreviver, confrade. Eu falo o seguinte, o trabalhador da economia real, que é o que sai para trabalhar todos os dias naquilo que produz riqueza verdadeira, não especulativa, esse daí se tornou imprestável no Brasil. Porque o Brasil, como já dizia Gustavo Barroso, desde aquela época, colônia de banqueiros. Brasil, colônia de banqueiros. Não é? E aqui a gente continua sendo uma colônia de banqueiros ainda pior do que era na época do Gustavo Barroso. Porque, ô confrade, é fácil você perceber o seguinte que eu falo, ó. A pobreza, quando você vê que a pobreza no seu país está crescendo, é o seguinte, quando você começa a andar de carro por aí, ou de ônibus, ou de aplicativo, o que seja, que você vai se locomovendo, você começa a ver muitas pessoas ali no semáforo vendendo produtos. Quando você começa a perceber, confrade, que está aumentando muito ali, o vendedor de bala, o vendedor de pano, o cara que vai vender brigadeiro, o cara tá tentando levar o que? O pão para casa, confrade. E aí o que acontece? O cara... ele faz reforma que prejudica esse cara não consegue mais recolocação no mercado, ele incentiva o cara a abrir a MEI e o cara paga quase mais de 1 trilhão de juros para o mercado financeiro e continua alimentando o mercado financeiro e o cidadão brasileiro que levanta todo dia cedo, o cara não consegue, confrade, comer direito, porque você vai no mercado o negócio tá feio. Sim, inclusive, por exemplo, lojas da Zara em alguns shoppings estão fechando, não é? Então é o seguinte, aqui quem consome isso? A classe média alta. Ou seja, a própria classe média alta também está sofrendo. Está perdendo o poder aquisitivo. É? A classe média alta que antes consumia Zara, hoje já não consome mais. Que ia para os Estados Unidos sempre, agora não dá para ir sempre. O dólar hoje, dia 22 de janeiro de 2021, está 5,45. Então todos sentem. Óbvio que quem é mais pobre sente mas o mercado financeiro não sente. Não, o mercado financeiro não. Mas aí a gente está falando do baronato, né? Agora a classe média que se acha baronato está sofrendo. Está sofrendo, tá perdendo o poder de compra, o poder de riqueza deles. Então é basicamente isso. O mercado, ele drena, confrade, ele drena. Ele drena o capital produtivo para o especulativo e o mercado vive de ciclos e notícias para o quê? Para que a bolha não infle tanto. Por exemplo, a ação da Vale bateu R$100. Imagina se ela continua subindo. Não, ela precisa de alguma notícia para ela cair para 80, 70 e voltar a subir até os 100 e os especuladores voltarem a ganhar dinheiro. Não é? Porque se ela está a 100 e continua subindo, uma hora essa bolha vai explodir e aí vai dar uma... Aí é aquilo, confrade, é que acontece. Vamos supor, você pega esse ciclo, eu acho que os grandes investidores eles aprenderam isso daí depois de 2008. É o que você falou. Eles sobem o valor da ação, um determinado valor, eles esperam uma notícia ali... interna ou externa, eles tratam aquilo como tragédia, derruba o valor das ações, eles vão corrigindo o valor. E ao mesmo tempo as corretoras vão chamando a pessoa física para entrar na bolsa, para drenar o capital do produtivo do cara, que é a reserva da universidade da filha, é a reserva para o cara poder sobreviver, para a bolsa. Aí o cara entra na pegadinha do malandro e perde todo o capital dele. Por quê? Porque o cara sempre vai entrar no topo. Você nunca vai ver numa queda da bolsa
uma propaganda de uma das grandes corretoras dizendo assim, ó, é hora de entrar na bolsa agora, que a ação da Petrobras vale R$ 4, R$ 5. Não, agora é bom você ir pro CDB. Só que eles estão comprando as ações desse valor. Exatamente. Quando o mercado está caindo, o especialista, que na verdade é o marqueteiro do sistema, fala: risco fiscal, a nota do Brasil caiu, tá tendo o quê? Troca de governo. Troca de governo, crise política, e aí o cara fala: na hora de não você... vou colocar não, né? Só que o cara tá comprando ação, porque ela tá barata. Aí a ação sobe. Ele precisa aí vender. Aí o cara ganha 300%. Ele precisa vender, confrade. Aí ele chama quem? O cara ganha 300%. Aí ele fala: olha só, minha carteira valorizou 300%. Valorize a sua também. Só que a dele valorizou porque ele comprou há 1 ou 2 anos atrás. Você comprando agora, ao contrário, você vai ter uma desvalorização 300%. de 200%. O que era 100 mil vai cair para 20 mil, confrade. Pois é. Só que o gado, é o que você falou, como o trabalhador muitas vezes não tem oportunidade de acompanhar o mercado financeiro, ele fala: agora é hora de eu entrar. Na hora que ele entra, todo mundo sai vendendo, ele... Aquilo que era 100 mil, vira 20 mil, confrade. Aí para ele voltar a 100 mil, confrade, é 2 anos, 3 anos. Conta aquela história que você já me contou no privado do seu amigo da ação da Petrobras. Meu amigo da Petrobras em 2008, lá quando era... Ele comprou a ação da Petrobras, acho que foi quando o Lula... 28, não é? 28 ou 27 reais. Aí caiu para 4 reais. Ele ficou mais de 6 anos preso na ação, confrade. Entendeu? É um colega meu, engenheiro, que trabalhou comigo, ele meteu lá mais de 100 mil. Só que na hora que anunciou o pré-sal, a ação foi... Por que aconteceu? A ação da Petrobras valia 40 reais, se eu não me engano, na época. Aí teve o desdobramento. Ela dividiu no meio. A ação caiu, acho que não me engano, para 20 reais. Ele foi lá e pumba. Aí subiu para 27. Ele falou: não, vou segurar que vai dar certo. Aí caiu para 4 dólares. Pô, 4 reais. Aí o que aconteceu, confrade? Eu falei para ele: confrade, agora é hora de você comprar. Para fazer preço médio. Para você baixar teu preço médio, para quando subir para 30 reais, você tá no preço médio de 12, 15 reais. Ele tinha um dinheiro lá, ele fez um preço médio que conseguiu se livrar, mas a maioria não consegue, confrade, porque o cara não tem outra economia para fazer preço médio. E também fica com medo, não é? O cara, porque no psicológico de quem opera no mercado, não é? Tem tanto que quem é analista gráfico fala assim: o ponto de pressão psicológico. O que é isso daí? Né? A pressão psicológica. O cara que comprou a 27 ou 28 como seu amigo e vê a ação caindo para 4,50, R$4, o cara fala: eu vou vender a 4,50 porque eu não quero perder tudo. O cara acha que vai perder tudo. Só que os grandes tubarões estão comprando a 4,50. E você tá vendendo para eles comprar, confrade. Aí quando bate 30, aí vê os especialistas: ó, tira teu dinheiro da poupança, tira teu dinheiro do CDB para você comprar a ação da Petrobras, né, que ela vai valorizar. Aí na hora que você joga teu dinheiro lá, cai para 12 reais. Novamente, por quê? Porque é o ciclo da crise. Vem uma troca de governo, vem uma pandemia ou vem uma crise institucional no governo, às vezes troca de ainda mais no Brasil, que sempre tem crise institucional. Às vezes você vai trocar um presidente da Câmara dos Deputados, do Senado, que é anti-governo, e vira aquela bagunça geral, e os caras derrubam, aí você tá comprado a 30, cai pra 18. Só que os caras estão tudo comprando a 18 e você não tem mais dinheiro pra comprar 18. Você não tem, você comprou todo o seu dinheiro a 30. Aí fica pagando a corretagem ainda pra corretora. Confrades, o sistema, como já dizia um professor que eu tive, o sistema não é para principiantes, o mercado não é para principiantes, cuidado. Né? Eu tinha um professor de contabilidade extremamente liberal que trabalhava no Banco Central. Ele quando caiu as ações na crise do governo Dilma, o cara todo dia antes de começar a aula, antes não, né, no começo da aula, ele ficava 1 hora metendo o pau no governo, né? Aí um dia Mas ele tava comprando ação. Não, então, ele tava comprando ação, mas ele tava puto por quê? Porque ele comprou a ação da Petrobras a 30 reais aí, com essa história do pré-sal. Só que aí veio aquele escândalo de Graça Foster, o Cerveró, derrubou a ação, né? E o cara ficou puto com o governo e todo dia falava mal do governo antes da aula. E aí, um dia eu falei meio alto com um colega, eu falei assim: tá metendo pau no governo porque ele comprou a ação e perdeu dinheiro. O cara nunca mais esqueceu de mim, ficou bravo, me marcando até o final. Então, mas é isso aí, confrade. A bolsa tem um famoso isca, o isca pega trouxa, tem que ficar esperto, porque
É a sardinha, né? Na baixa você não vai ver nenhum comercial de nenhuma corretora dizendo, não, é hora de você investir agora. Sempre você vai ver matéria assim, ó, cuidado porque a bolsa é um investimento de risco, caiu, não sei se é a hora. Não comprometa o seu patrimônio. Não comprometa seu patrimônio, deixa no CDB, na poupança, em qualquer outro investimento. Que agora não é a hora. Só que as corretoras e os grandes investidores estão tudo comprando, confrade. Quando chegar, valoriza 200%, 300%, que precisa desovar, que eles sabem que vai vir uma queda, porque é um ciclo de 2, 3, 4, 5 anos, eles falam assim, ó, vamos chamar os trouxa do CPF, né? As pessoas físicas para vender essas ações para ele. Aí você entra a 30 conto, eles vendem a 30, garante os 400% e você fica caçando, depois vai em 12 reais durante 2 anos preso lá para poder valorizar para 30 conto. Para sair empatado ainda. Confrades, o mercado não é para amadores e se inscrevam no canal, estamos juntos. Um abraço.